A paz do Senhor para todos. Estamos iniciando aqui a Escola Bíblica Dominical. Já estamos na lição 3, promessas de Deus para a Igreja. Promessas de Deus para a Igreja. Pessoal da live que for entrar também, a paz do Senhor, estejam aí participando, atentos, ligados nesta aula que é muito importante para aprendermos aqui. Eu aprendo muito para poder também estar compartilhando com os irmãos, para que também possam estar aprendendo. Lição 3, promessas de Deus para a igreja. Nós falamos na aula passada sobre promessas de Deus para Israel. Então tem uma diferença, né? Promessas para Israel e promessas de Deus para a igreja. Promessas de Deus para Israel, muitas delas são cumpridas, mas a principal, a final, ainda está por se cumprir, né? Porque Israel em si, pela sua dura cerviz, não ter reconhecido o Messias como Salvador, para ser eles eram cabeça e passaram a ser cauda. Então, na realidade, para eles ficou destinado o reino terreno e para a igreja ficou destinado o reino celestial, o reino espiritual. Isso dentro da visão que eu passei para vocês, que Deus deu para Abraão, de estrela no céu e areia do mar. Então, estrela no céu está se referindo a um povo que vai estar habitando nas regiões celestiais. E areia do mar, um povo que vai estar habitando no reino terreno, que no caso é Israel, né? E mais as nações que eram da descendência de Abraão. Aqui no texto áureo da lição, o demais eu vou lendo, né? De acordo com a ministração que nós estamos fazendo, transcorrer essa aula, que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa passagem aqui, Pedro estava junto com Jesus, com demais que estavam com ele, e Jesus diz essa frase aqui que é totalmente distorcida por muitos, né? Que querem se colocar como sucessores de Pedro, achando que são a pedra, né? Isso envolve o papado, né? Que ele acha que é um sucessor de Pedro e que a igreja está sustentada sobre ele. Ai, se tivesse, não tinha igreja nenhuma, porque é preciso entender a palavra como Jesus disse aqui. Eu também te digo que tu és Pedro, tu és uma pedrinha, um fragmento de pedra, que vai compor um grande edifício, que todos são fragmento dessa pedrinha, no caso nós também, que compomos esse grande edifício, que é o cabeça desse corpo, que é o corpo de Cristo. A cabeça desse corpo é Cristo. E a igreja está fundamentada sobre ele, sobre Cristo. Então, ele diz sobre tu és Pedro. Agora, ele está dizendo, tu és Pedro, tu és um fragmento. Agora, sobre esta pedra, Jesus está falando com ele, o próprio Cristo. Eu sou essa pedra, que vou edificar a minha igreja. Então a igreja está edificada sobre Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lógico, está edificada sobre Cristo e não sobre o Papa e nem sobre Robert Smith, né? Que é o fundador dos mormons, que também disse que é um sucessor de Pedro. Que a igreja vai estar sossegada. O absurdo da ignorância
e continuam mantendo essa visão. Será que não aprenderam com o tempo, não? Será que não aprenderam a interpretar o texto? O texto bíblico tem que saber ser interpretado para não cair nesses erros. Então, mentes ignorantes, né? Então, porque a igreja está fundamentada num fundamento sólido e imutável, né? E nada pode destruir. A igreja de Cristo, nada pode destruir. Então, aqui no tópico 1, cabe à igreja uma incumbência de levar o evangelho ao mundo. É a nossa responsabilidade. Muitos passaram a levar a igreja para o lado do materialismo. Bênçãos materiais. Bênçãos temporais. Nós não estamos à busca de ter bênçãos temporais. Nós estamos buscando bênçãos eternas, bênçãos espirituais. Porque nós pertencemos a um reino espiritual. Nós somos pertencentes do reino de Deus. E em Mateus 28, 18, diz: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder do céu e na terra. Agora vamos parar aqui. Revelações. É-me dado todo o poder do céu e na terra. A quem dá? Quando que foi dado o primeiro poder para o reino espacial, o céu espacial? Foi dado para quem? Para Satanás, para Lúcifer, ainda Lúcifer e seus anjos. Lúcifer significa anjo de luz. Então ele não é mais Lúcifer. Ele deixou de ser anjo de luz. Passou a ser conhecido, chamado de diabo e Satanás. Ele reinava o espaço sideral todo. Deus tinha um plano. Deus sabia que Deus, quando criou os anjos, criou todos. Todos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Ele criou todos, de uma vez só. Agora, Deus, na sua presciência, Ele sabe que nem todos vão ser fiel a Ele. E como é que faz para testar alguém para ser fiel? Dá poder para ele. Dá poder para alguém. Até mesmo na igreja. Dá um poder, dá um cargo para alguém para ver se ele vai ser fiel. Ele vai começar a conhecer quem é o fiel, quem é o infiel. Vai se manifestar. Porque a própria Bíblia diz Jesus, aquele que usa engano não permanecerá na verdade, não vai ser desmascarado. E aí o Senhor dá o reino espacial, a governança espacial para Satanás, para Lúcifer. Com terça parte dos anjos, que olha, é anjo, é bilhões, é bilhares. E ele achou que se ensoberbeceu, se autoglorificou. Eu quero ser também como Deus. E se rebelou. Aí se rebelou, se identificou que ele não era fiel, que ele era um rebelde. Deus faz teste de fidelidade. Deus fez um teste de fidelidade com o diabo e os seus anjos. Essa terça parte dos anjos, nem todos seguiram. E não aceitaram, nem todos. E esses aí voltaram, saíram, foram para o Senhor e foram considerados anjos eleitos, porque eles negaram ficar cúmplices do diabo. E os outros que ficaram com ele, que são milhões e milhões, perderam
o brilho da glória de Deus, perderam a luz e passaram a ser seres das trevas. Então, Satanás também passou a ser um ser das trevas. Ok? Aí tudo bem, perdeu o governo do espaço, embora ele ficou por lá. Aí Deus coloca o homem na terra, Adão e Eva. O plano de Deus estava dentro do cronograma de Deus. O plano de Deus continua, nós estamos andando, está tudo dentro de Deus. Porque Deus não vai deixar seres com Ele que vão ser infiéis. Ele testa todo mundo. Aí, Adão e Eva estão lá, vida boa, né? Vida boa. Queria comer, era só pegar lá, a gente tinha todos. Aí Deus fez o teste. Vamos testar se ele vai ser. Deus já sabia. A presciência Deus já sabe. Vamos testar. Ele está achando que é fiel. Agora vamos, ele vai ter que provar que é fiel. E ele caiu na tentação, mostrou que era infiel. Aí caiu, veio a queda, o pecado entrou, e depois no período antediluviano, também alguns foram fiéis, como Enoque, Matusalém, Sete, e depois foram morrendo, foi 2000 anos, né, que durou o antediluviano. E depois a raça se degenerou, o negócio ficou. E quem que sobrou? Teste de fidelidade. Sobrou sua família de Noé. Noé e sua família. Olha só, de milhares que já tinham nascido, ficou só. E depois vem Israel. Deus separou esse povo, Israel, para ser um povo exclusivo, nação santa, povo escolhido. Deus fez teste de fidelidade. Foram aprovados. Muitos não foram aprovados. A maioria não foi aprovada. Veio Jesus trazer o Evangelho, teste de fidelidade. Veio para os seus não receberam. Nessa queda de Adão, Satanás tomou o governo dele. Quem vence, toma. Quem vence, toma. Satanás venceu Adão. Tomou o governo. Então, aqui, quando diz, é-me dado todo o poder do céu, aqui está se falando do céu espacial, onde Satanás reinava. Jesus passou a governar também o reino espacial. Ele está falando do céu celestial, onde está Deus com todos os seus poderes. Ele está falando do reino espacial. E no céu e na terra. Então ele, agora, no espaço, ele vai reinar, ele vai estabelecer a nova Jerusalém, que ficará, estacionar sobre a Jerusalém terrena. E ele vai reinar dali, ali é o quartel-general de Jesus. A nova Jerusalém, como eu já falei, ela é quase o tamanho do Brasil todo. 70% da área do Brasil é a nova Jerusalém. Grandiosidade que fará no espaço, não na Terra, porque a Terra não poderia suportar esse peso. Ela é toda mineralizada, né? Ouro, prata, tudo quanto é. Metais pesados no espaço, não tem peso. Então Jesus ali ele vai comandar o reino milenar. E o reino milenar, o poder na terra, quando ele está falando aqui, ele dá todo o poder na terra, ele venceu o diabo e a cruz. Então ele retomou o governo do diabo. Então ele dá todo o poder na terra, porque eu tomei o governo do diabo. E ele dá todo o poder no espaço, porque eu tomei também o governo. O diabo foi derrotado lá e eu assumo esse lugar que tinha sido dado para o diabo.
Amém? Alguma dúvida aí? Estão entendendo? É me dar o poder por dentro do céu e na terra. Então tem que entender. Lá é o céu, você ainda não, lá está o poder de Deus, está o Deus Pai, sentado na sua glória. É o poder do espaço que tinha que ser ocupado e Cristo fez o merecedor de ocupar o poder do espaço. E fez o merecedor ocupar o poder na terra, porque ele venceu o diabo. Quando o senhor fala aí que todos são provados, testados, não tem como provar se não testar, não é verdade? E nem quando a gente vai pegar uma lâmpada, deixa eu testar para ver se essa lâmpada está boa ou não. Então há um teste em tudo nós, às vezes a gente é reprovado em pequeno teste. Porque se a lâmpada não está brilhando, não tem como usar ela. A mesma coisa é o cristão. Por isso que eu falei que Deus testa, Deus testou o diabo, Lúcifer perdeu, Deus testou Adão, Deus testou o povo de Israel. Deus está testando a igreja. Não tem esse negócio, cara, pô, já estou salvo. Não, eu estou na condição de salvo. Se não andar direito, perde a condição de salvo. Se andar fazendo coisas erradas na igreja ou dentro da igreja, vai perder a condição de salvo. Deus testa a nossa fidelidade, que tem que estar de acordo com a sua palavra. Se você está fora da palavra, agindo fora da palavra, você tem condição de perder a salvação. Teste de fidelidade. Deus quer fidelidade absoluta em tudo. Nós temos que ser fiel a Deus. Em tudo tem que ser fiel a Deus. Não pode ser fiel meia boca, não. Tem que ser fiel por completo. Se não for fiel por completo, corre o risco de ficar e ir para o inferno, ir para o juízo final. Tá? E ele diz, entenderam aqui todo o poder do céu da terra? Porque tem que se explicar assim, porque eu nunca ouvi isso ainda. Deus vai me revelando. Não está em livro também. O pastor leu o livro, não. Deus vai me revelando essas coisas. E tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Entendeu? Por isso, pastor, que Jesus falou, ele padeceu por obediência para ser salvação para todos que neles obedecem. Então, salvação para quem obedece. Para quem? E aqui. Portanto, e de ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui tem um referencial, porque eles iam pregando o Evangelho, as pessoas que iam se convertendo ao Senhor, eles tinham já credencial para poder batizar nas águas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a testificação de que se converteu ao Senhor. Então, ele deu essa condição. Tá? Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Quer dizer, discipular, fazer de acordo com como Jesus ensinou. E tem que andar de acordo com como Jesus ensinou. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Foi uma promessa, aqui entra a promessa de que ele vai estar sempre presente através da pessoa do Espírito Santo. Jesus, quando curava, ele curava pelo poder do Espírito Santo. Tinha alguém fazendo um podcast antes, muito mentido, entendido, mas eu estou de olho, eu estou vendo. Quem conhece um pouco sabe. Ele em nenhum momento citou o Espírito Santo. Tudo que Jesus faz foi Jesus. O que fez? Jesus fez. Não, Jesus, ele se despojou de toda a sua glória, de todo o seu poder, se fez totalmente como homem para poder exercer a sua missão sacrificial. E quem operava em Jesus, quem ressuscitou Jesus foi o Espírito Santo. Quem ressuscita o nosso espírito quando nos convertemos é o Espírito Santo. Pelo mesmo poder que ressuscitou a Jesus, é o poder do Espírito Santo. Então ele esqueceu o Espírito Santo, só estava falando de Deus e de Jesus. Não falou em nenhum momento do Espírito Santo.
para mim, que a Trindade trabalha em conjunto. Como eu falei aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade trabalha em conjunto. Esquecer um personagem da Trindade, só falar de dois, já vê que não tem conhecimento necessário para estar fazendo um podcast. Fazer o quê? Quem está ali no podcast também não entende muito, então não questiona isso. Se eu estou ali, eu já questiono. Peraí, vou parar por aí. Uma coisa não está batendo, né? Então, aqui entra uma promessa. Está conosco todos os dias até a consumação do século. Então, uma promessa temporal, né? Porque a promessa é eterna que Ele vai estar conosco por toda a eternidade. Tá? Então, essa é uma incumbência da igreja, né, de caráter universal. Então, a igreja reúne vários ofícios. Cada um tem a sua função, e cada um deve seguir a sua função e ficar muito feliz com a sua função. Aí tem gente que fica numa função, aí ele fica inquieto, ele quer mais. Pode ser a função menor que tem que menos apareça. Tem função que não aparece nada, mas que faz com devoção, com amor, do jeito que tem que fazer, tem galardão. Muitos que querem aparecer, se é que forem, que soberbo não vai para o reino cedo. O orgulhoso não vai para o reino cedo. Então, fazer tudo de coração, você tem direito a galardão, que são graus de glorificação. E diz aqui, então ele estabeleceu uma missão para todos. Né? Ele, na sua comissão aqui, quando ele ide pregar o Evangelho. Ide pregar o Evangelho. Ele não está pedindo, ele está mandando. Então é ordem. E ordem do Senhor é para ser cumprida. Ele está pedindo, olha, estou fazendo um pedido, não. Ele está dando uma ordem. Ide é uma palavra de imposição. Um ponto para vocês têm essa obrigação. É obrigado a fazer isso. Tá? Então, ele fez a promessa de estar constante em todo o trabalho de evangelização através da pessoa do Espírito Santo, que Jesus, depois que subiu aos céus, está à destra de Deus, ele não desce na terra. Por que ele não desce na terra agora? Jesus está aqui. Não, Jesus está aqui na presença do Espírito Santo. Jesus está passeando aqui. Não, Jesus não está passando aqui. Ele está lá, à destra do Pai. Por que ele não pode sair de lá? Porque lá na igreja, ele está recebendo tudo da igreja. Oração, intercessão, conversão, para poder fazer expiação. Tem que estar dentro do Pai para ir apresentar o Pai e reconciliar com o Pai. Então ele não sai do trono dele. Agora, quando ele se levantar e vestir as vestes de juiz, é porque a igreja já vai para a glória. E ele vai começar a impor aqui o juízo sobre a terra. Jesus vai impor o juízo sobre a terra, porque ele está ali realizando algo que está contido por Deus, que é a ira de Deus sobre a terra. A ira de Deus vai ser avassaladora sobre o planeta Terra. Ele só não derramou a ira ainda porque está sendo contido por Jesus. Mas tem a hora que o Pai vai chegar e chega. Agora, tá bom. Dispensação da graça agora. Não dá para mais continuar com ela. O mundo não tem condições mais de levar adiante do jeito que está. A ciência está se multiplicando a cada dia. E o homem está se tornando mais atrevido a cada dia, mais ousado a cada dia, fazendo coisas aí. E é o momento que Deus vai falar com o filho, vai buscar a igreja. É a hora que ele põe as vestes de juiz, agora ele vai não mais ficar com a roupa sacerdotal, ele vai ficar com roupa de juiz.
Está lá em Apocalipse capítulo 1. Vestes tarais, veste de juiz, veste para julgar o povo que ficou na terra. Então, cada igreja sabia que o mundo inteiro são objeto da pregação. Ele disse aqui, Marcos 16, 15. E disse: ide por todo o mundo. Acabou a exclusividade dos judeus. Agora é todo mundo. Independente de judeu, de raça, dos gentios, qualquer tipo de raça, todos, todo mundo. Pregar o evangelho a toda criatura, sem exceção de pessoas. Todos, não importa a cor, não importa a raça, todos vão ficar iguais perante Deus. Deus não vê cor de pele, Deus vê dentro. E depois passou a parte da superficial, que é a pele, é todo mundo igual. Que diferencia só a cor da pele. Todos são iguais. E disse a toda criatura: quem crê, agora vamos lá, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Agora que entra outra parte. Não é o batismo nas águas. Quem crê e for batizado, se trata do batismo espiritual, batismo da conversão. Você se converteu, significa ali, quando você se converte, o homem velho foi sepultado e nasce a nova criatura em Cristo Jesus. Porque os pecados foram expiados, todos. O pecado de Adão, o pecado que você fazia parte, né, da origem, né, desse pecado. Esse pecado foi expiado também. Nós não temos o pecado de Adão. Por isso que somos nova criatura em Cristo Jesus. A expiação, só o sangue de Cristo poderia tirar esse pecado. No Antigo Testamento, o sangue dos animais não tirava esse pecado, só cobria. E nós não temos mais. Foi tirado, foi limpo pelo sangue de Cristo. Tá? E nesse momento acontece o batismo espiritual. Então o batismo nas águas ele vai ser posterior. Vai ter um discipulado, né? A pessoa já está salva, já aceitou, tudo bem, já está salva. Já está na condição de salva. Se morrer ali, não foi batizado nas águas, está salvo, está no céu. Então o batismo nas águas é um testemunho que deve ser, se possível, público, onde ele vai testificar que realmente ali são testemunhas que se converteu e vai proclamar ali o nome do Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então aí vem o batismo nas águas. Desde que haja a possibilidade. Quem está no leito de hospital aceita Jesus ali no leito. Aceitou. Tu vai jogar ele lá, vai mergulhar ele lá. Não. Ele vai morrer. Aí ele morre daqui a pouco. Ele aceitou, ele está salvo, ele vai para o céu. Independente de ir para as águas. O ladrão da cruz não foi batizado nas águas, foi do céu. Ok? Uma pergunta? Grande Deus. Aí ele. Professor, assim como aquele que estava do lado de Cristo, que estava na cruz e aceitou, Um aceitou, o outro blasfemou. E o que aceitou não foi nem batizado nas águas. Aceitando ele já. Hoje está comigo no paraíso. Na realidade, naquele momento, ele não foi para o céu. Paraíso era o seio de Abraão, que nem um santo do Antigo Testamento tinha ido do céu antes do sacrifício de Cristo. E ali, Efésios capítulo 4, diz que ele desceu às profundezas da terra, onde estava lá o seio de Abraão, o lugar intermediário, pregou os espíritos em prisão, e dali levou cativo o cativeiro. Aí todos aqueles do Antigo Testamento tiveram o pecado de Adão expiado. Com o pecado de Adão, ninguém poderia subir do céu. Tirou o pecado de Adão, agora está pronto. Aí levou. Aí o ladrão da cruz foi junto.
Ele não foi primeiro. Então, quando entende-se isso, não fala, parece era um lugar que Jesus falou seria, tá bom? Porque Jesus só foi ressuscitado ao terceiro dia. Mas, quando Jesus entregou o seu Espírito naquele momento, o corpo ficou lá. Mas Jesus já, como Espírito, já estava atuando, já tinha descido as profundezas. Amém? Porque o Espírito não ficou no corpo. Glória a Deus. Agora aqui, quem crê e for batizado, quem não crê será condenado. Então, quem não crê na mensagem do Evangelho, ou rejeitar a mensagem do Evangelho, e teve a oportunidade, vai para o juízo final, e lá não tem desculpa. Eu estava assim, eu tive um momento de fraqueza, eu dei uma escapada aí do mundo, e tal. Só quem está realmente no Espírito é que vai para o céu, e na obediência. Tá? Aqui, quem crê e for batizado, Marcos 16, 17. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Jesus deu condições para aqueles que iam seguir e dar continuidade ao seu ministério de evangelização. Pregar o Evangelho. Agora eles pregavam não o Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça. O Evangelho do Reino vai ser pregado no milênio, na grande tribulação para quem for passar por milênio. É o Evangelho da Graça. Tá? Os que querem meu nome expulsará. Jesus deu poder, deu condições para quem vai evangelizar. Quem não vai evangelizar, quem não vai sair em campo para os campos do inimigo, porque nós vamos invadir o campo do inimigo, onde ele tem os seus cativos. Todos os que não têm Cristo é cativo do diabo. Quer queira, quer não queira, é cativo do diabo. E precisa ser liberto. E se Cristo for libertar, se verdadeiro ser livre. Se não for liberto, não sair desse cativeiro. E agora está aí, acha que está bem, que passeia, que se diverte, que está livre. Não está livre, não está sob a influência de amor. É cativo do diabo. Tá? Ele diz, expulsarão demônios. Jesus deu poder. Usou o poder para expulsar demônios. Falaram uma nova língua, línguas estranhas, tá? Que são muitas vezes profecias. Pegarão em serpente. Se houver uma situação que a serpente vai picar você. Aí tem o exemplo, né, de Paulo, na ilha de Malta, que está lá, naufragou o navio, tiveram que se refugiar na ilha, estava chovendo, frio, aí ele começa a colher os gravetos para fazer uma fogueira. E Paulo, né, disse que ele está colhendo os gravetos, uma víbora picou ele. E o que ele fez? Ele pegou a víbora, pôs no fogo, sacudiu, ela caiu, e os nativos ficaram olhando, ele vai cair. Aquela víbora, quando picava, ela caía na hora. De nada, ele estava. Aí foi um milagre que fez com que todos passassem a acreditar no mal. E ali ele pregou o Evangelho. Agora, se ele chega, alguém. O quê? Jesus falou que não posso pegar em víbora? Vamos pegar, vou mostrar que não vai fazer mal, vai morrer. Vai se exibir. Vai querer se exibir. Vai morrer na hora. Vai morrer depois sofrendo os efeitos do veneno. Então, se acontecer, ela diz, beberão coisas mortíferas. Vai que alguém
que não gosta de crente, né, dos evangelizadores, chegasse lá e fizesse uma traição, botar um veneno desse sujeito aí. A convidar ele para tomar aquilo, uma água, um suco, ver como for, é veneno. E ele vai parar com esse negócio de veneno. Se fazem isso com ele, ele ia beber o veneno, não faria coisa alguma. Agora, se ele alguém chegar, pode pôr veneno aí que eu vou tomar, porque Jesus disse que eu posso tomar, quem vai fazer? Aí vai morrer. Por exibicionismo. Satanás, quando Jesus não pináculo do templo, ele tentou Jesus fazer um exibicionismo. Te atira daqui. Se mostra para todo mundo, os anjos como que te segura. Ele tentou, Jesus, fazer um ato de exibicionismo. Se Jesus faz um ato de exibicionismo, se joga, ele ia se esborrachar. Porque aí ele cumpriu uma tentação do diabo e ele caiu no pecado. Nunca mais voltaria assim. Jesus não podia falhar. Entendeu? Ficou dúvida. Glória a Deus. Ensinando agora todas as coisas, demônios falando nova língua, pegaram serpente e beberam alguma mortífera, não inflavam. E por as mãos sobre os enfermos e os curarão. Desde que tinha autoridade, mas não para estar impondo a mão sobre todo mundo. Aqui que eu vou impor. Situações necessárias e que a pessoa está no Espírito, realmente está fazendo a obra do Senhor. Jesus deu poder extraordinário para os apóstolos, sim, até de ressuscitar pessoas. Mas tudo dentro do Espírito, porque se fizesse qualquer coisa com o exibicionismo, como muitos aí falam, eu vou curar, Deus vai curar, Deus me usa e tal, não vai curar ninguém. É enganador. Vai para o ponto de milagre. Hoje Deus vai fazer milagre aqui. Não vai fazer nada. Deus não aceita a ordem de ninguém. Está querendo mandar em Deus? Deus vai fazer. Ou Deus vai ter que fazer. Não diz respeito com Deus. Está na carne o sujeito diz. Se acontecer milagre, não foi de Deus, foi do diabo. Porque o diabo faz milagre também. Jesus disse que tinha. Surgiam alguns que fariam milagres, prodígios e maravilhas. Não pelo nome de Jesus. Não Jesus operando. Enganariam até os escolhidos. Estão enganando. E o diabo usa. E a pessoa que foi curada ali, momentaneamente, acha que foi Deus e não foi Deus. Agora cabe a igreja, aqui já vamos para o 6. Cabe à igreja demonstrar o caráter universal do reino de Deus. Em Atos 1:6. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos, estações que o Pai estabeleceu com o seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis testemunha tanto de Jerusalém como de Judéia e de Samaria, até os confins da terra. Os judeus, mesmo secundário de Jesus, com 3 anos seguindo Jesus. 3 anos. Aprendendo. Ainda tinha na mente uma expectativa messiânica. Ainda com dúvida se era realmente Jesus. Porque muitas vezes eles tentaram, multidões, levantar Jesus para se rebelar contra o governo. Viram que ele tinha tanto poder para queimar, poder para multiplicar pão, para peixe, poder para curar enfermo. Ele tem um poder muito grande, ele toma um poder ali
do Pilatos ali como cordeiro e vai tomar Jerusalém de volta, nossas terras de volta. E queriam fazer dele um rei. Mas Jesus não veio para isso. Isso ainda estava com influência do Antigo Testamento. Tive que perder essa influência, né? Porque eles queriam entender que Jesus veio para restaurar o reino de Davi. Ele veio mesmo, mas não naquele tempo. Ele vai restaurar o reino, não é o reino do milênio. Não agora. Então ele veio para restaurar sim, mas não no tempo que ele estava. E Deus age no tempo determinado por ele. Os pensamentos de Deus não são nossos, nem os nossos são os pensamentos de Deus. Deus faz como ele quer. Tudo está determinado por ele. Tudo está no script de Deus, vai seguir tudo. Então, naquele tempo, quando Jesus está ali, dando as ordens para a evangelização, para eles continuar com a missão, Jesus está com foco em almas. O foco dele era almas, porque a missão da igreja é proclamar o Evangelho, é espalhar o Evangelho. O reino espiritual não é tomado por espada. O reino espiritual é tomado pela evangelização. Ganhar almas. O foco de Deus é ganhar almas. Se acontece algum milagre, alguma coisa, é exceção, não é milagre. Jesus curava por exceção, não por regra. A regra é almas para o reino do Senhor. É ensinar a igreja a doutrinas da teologia sistemática, sã doutrina, que muitos não gostam, muitos não suportarão a sã doutrina, não querem ouvir a verdade, que a sã doutrina é que nos conserta por dentro para consertar por fora. Muitos dão costume, doutrina de costume, porque não tem capacidade bíblica, não estudou para ser um doutrinador. Um pastor tem que ser um doutrinador, se ele não doutrina, é um falso pastor. As pessoas não se consertam com o homem determinando: olha, você não pode vir de saia curta, você não pode cortar o cabelo, você não pode se maquiar, tudo estupidez, ignorância, por falta de conhecimento da palavra. Pedro falou: não sejam frisar dos vossos cabelos. Aí muita gente diz: não, mulher não pode se pentear, mulher não pode. Pedro está falando, por que Pedro está falando aquilo? Porque o Evangelho, as mulheres que se converteram, que viviam pisadas, né? Subjugadas, Jesus colocou na mesma condição. Só que as mulheres que quase não saíam de casa, agora vão para uma reunião, nas casas, né, pontos de pregação, vão para uma reunião, e elas se preocupavam com a aparência, só que ali elas demoravam para se arrumar o cabelo, tudo, para fazer. A mulher demora mesmo para arrumar. E atrasava os maridos de culto. Isso chegou ao ouvido de Pedro. E Pedro fala: não seja pesado. Não é? Ele fica se preocupando com o cabelo e atrasando para ir para o culto. Aí não pode pentear, fazer isso bem. A mulher tem que se arrumar mesmo. Tem que pôr brinco. As mulheres de Israel usavam brinco, piercing, tornozeleira. Sabia? Elas usavam. Deus repreendeu elas por isso? Não. Mas aí vão lá em Isaías que diz
Tem uma. Mas Deus está falando no contexto de reino de Israel. Não está falando individualmente. Vocês se adoram, colocam os seus braceletes, seus tornozeleiras, tudo, para adulterarem. É porque está falando como nação, para se enfeitarem para os deuses pagãos. Vocês têm que se enfeitar para mim, para Deus. Aí o homem, cabeça, né? É o cabeça. Está vendo? Não pode usar bem, não pode isso, não pode cortar o cabelo, não pode isso, não pode usar essa roupa, não pode isso. Gente, aí ficam essa coisa, né? A indumentária, a vestimenta no Antigo Testamento eram vestidos. Homens usavam de uma cor, a mulher de outra. Aí diz que o homem não podia usar, que não pudesse usar aquele tipo de vestido. Não se vestirá como mulher, não se vestirá como homem, ou vice-versa. Não tem nada a ver, está falando de cor. Jesus usava vestidos. Glória a Deus. Agora, se você não usar um paletó com gravata, não é pastor. Quem inventou o paletó? Foi um estilista efeminado. Quem inventou a gravata? Foi um estilista. Como eu digo, ela tem até uma setinha para baixo. Já viu? Não, sem paletó, aqui ninguém prega. Não sobe no cu. Os fariseus andavam todos floreados, todo bonito, né? Todo enfeitado. Esses homens são santos. Aí Jesus fala, são sepulcros caiados. Só por fora. Se não tivermos santificados por dentro, é um sepulcro caiado. Nós temos que, então a doutrina, ela nos conserta, nos conscientiza, nos conserta por dentro, para nós, pelas nossas atitudes próprias, nos consertarmos por fora. Não que alguém te mandou. Não pode usar isso aí, não pode usar essa roupa aí, não pode usar isso. Isso é falta de sabedoria, é uma ignorância estúpida, que não pode acontecer no meio da igreja. Viu? Glória a Deus. Aleluia. Então a missão da igreja é proclamar as boas da salvação. Então o reino espiritual não vai ser pela espada, é pela mensagem do. É por essa espada, a Bíblia. Essa espada. Não por força, não é tomado a força aí o reino de Deus, né? O reino físico, né? Que eles queriam tomar. Mas pelo testemunho evangelizador, porque a restauração de Israel só vai acontecer no reino milenar, onde Cristo estará reinando sobre eles, onde eles chegarão à plenitude. E mesmo assim, 1000 anos, a igreja estará reinando com Cristo. Ela terá um papel fundamental. Como os anjos têm pela igreja, a igreja terá sobre esse povo. Nós teremos funções. Mas a nossa habitação é a Nova Jerusalém que está. Então nós teremos um corpo que, o nosso corpo que pode se locomover instantaneamente de um lugar para o outro. Você não precisa de ar, você não precisa de comida, você não precisa de nada. Um corpo indestrutível, poderoso, mais poderoso dos anjos, porque você estará na condição de filho de Deus. Filho, pequenos cristos. Está vendo?
Isso que eu estou falando, eu inventei? Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Eu não prego fora da Bíblia. Eu não invento historinha. Eu não invento fato. É o que tem que realmente a gente procura se aprofundar e entender esse mistério de Deus. Então, essa restauração será no reino milenar para Israel. Eles pensavam que era naquele tempo, mas não. Vão ter que passar. Então, eles deixaram de ser o povo da vez para ser o povo da segunda vez. E nós, gentios, que eram da segunda, passamos a ser o povo da primeira. Então, o povo da vez agora é a igreja. E a igreja está passando por teste de fidelidade. Tem que entender isso. Amém? Glória a Deus. Tanto orado, né? Alguma pergunta aí? Não? Nós vamos encerrar a live e à noite, culto de louvor, adoração ao nosso Senhor Deus. Ok? Pode encerrar aí a live. Está aberto? Cadê aqui? Esse aqui, né?